Exposto. O incrível retorno do funcionário velho demais que se tornou sócio após 6 meses, Carlos entrou em sua casa com a alma pesada, como se carregasse o peso de um mundo que havia virado as costas para ele. Ele, que sempre foi respeitado na startup de tecnologia em São Paulo, agora se sentia um fantasma em sua própria vida. As risadas do passado ecoavam em sua mente. Você não consegue acompanhar as inovações, Carlos. A nova geração precisa de sangue novo. Aquelas palavras foram como facadas, cortando seu coração. Ele olhou para Ana, sua esposa, e viu a preocupação em seu olhar. Era como se ela visse um deserto sem fim onde antes havia um homem cheio de sonhos e ideias. Nos dias que se seguiram, a rotina dele se tornou uma sequência de dias cinzentos, mesclados com o medo de ser considerado inútil. No café da manhã, Lucas e Sofia tentavam animá-lo com histórias sobre a escola e novas tecnologias que estavam aprendendo. Mas tudo o que Carlos fazia era sorrir sem vontade. O amor em casa era palpável, mas a insegurança dele pesava como uma nuvem escura sobre a mesa. Então, numa noite em que a solidão se tornou insuportável, ele decidiu buscar uma luz no fundo da escuridão. Pegou um caderno e começou a rascunhar uma ideia que há muito guardava. A proposta era arrojada, uma abordagem inovadora que poderia revolucionar o atendimento ao cliente. Com cada palavra que escrevia, uma chama de esperança resgatava seu espírito. Como um leão se preparando para a batalha, Carlos se sentia renascendo. Na reunião que se seguiu, ele percebeu que o ambiente tinha mudado. A sala estava repleta de jovens, que pareciam mais focados em telas e aplicativos do que em pessoas. O olhar cético de Júnior, um executivo recém-formado que parecia não ter paciência para a sabedoria acumulada em décadas, fez seu sangue ferver. E no momento em que Júnior interrompeu sua apresentação com críticas cortantes, toda a confiança de Carlos ameaçou desmoronar. Ele quase se rendeu ao desejo de fugir. Mas lembrou da força que Ana e os filhos lhe davam. Respirou fundo e decidiu que não desistiria. A tensão era palpável. Ele seguiu adiante, compartilhando a visão de um atendimento mais humano, enquanto os olhares na sala alternavam entre curiosidade e desconfiança. E foi quando a situação parecia irremediável que o inesperado aconteceu. Um investidor renomado levantou a mão e elogiou a ideia de Carlos. Ele falou sobre a importância de um atendimento com empatia. O coração de Carlos pulsou rápido, sua mente estava a mil. A proposta foi bem recebida, e o investidor queria que ele fosse reintegrado não como um funcionário, mas como sócio. Carlos voltou para casa e foi recebido com abraços calorosos. Mas ele sabia que a batalha interna não tinha acabado. A pergunta ainda pairava no ar: será que ele conseguiria se manter firme neste novo papel e provar que a experiência vale mais do que qualquer tecnologia? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a olhar pela janela e ver a cidade iluminada. Carlos sentiu que algo grandioso estava por vir. O caminho seria desafiador, mas ele estava determinado a mostrar que, mesmo em tempos de inovação, a essência humana e a experiência valem ouro. A história dele estava apenas começando, e a luta para reconquistar seu lugar estava prestes a se desenrolar de forma surpreendente. Será que ele conseguiria superar os medos e se firmar de vez? A resposta estava à sua espera, assim como seu sonho. Carlos acordou naquela manhã sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Era dia da assinatura do contrato que o tornaria oficialmente sócio da startup. Olhou para Ana, que dormia tranquilamente ao seu lado, e sussurrou um obrigado silencioso por tudo que ela havia feito por ele. Com a ideia fervilhando em sua mente e o apoio da família endurecendo suas convicções, ele sabia que a hora de agir tinha chegado. Enquanto se preparava, seus pensamentos eram rápidos como a luz. E se tudo desse errado? E se os jovens da empresa ainda o vissem como um dinossauro fora do seu tempo? Ele respirou fundo e lembrou da frase que mais ressoava em sua mente:
a vida começa onde sua zona de conforto termina. Aquele seria um passo decisivo. Na startup, o clima era intensamente eletromagnético. Todos sabiam que algo grande estava por vir, mas o que isso significaria? Carlos entrou na sala de reuniões e encontrou Júnior, que o encarou com uma expressão de desdém, como se dissesse que ele não pertencia ali. Mas, ao invés de desacreditá-lo, as palavras de apoio do investidor ecoaram em sua mente. Determinado, Carlos não se deixou abalar. A assinatura do contrato foi uma cerimônia simples, mas carregada de emoção. Quando ele finalmente escreveu seu nome, sentiu como se estivesse tomando posse do seu destino. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Havia um novo senso de pertencimento ali, mas também uma responsabilidade pesada. Ele precisava provar que sua experiência era valiosa, que sua abordagem empática ao atendimento ao cliente poderia romper a barreira que o mundo da tecnologia havia erguido. Os dias seguintes foram um desafio. Carlos começou a reunir-se com a equipe para discutir a implementação de sua estratégia. Ele queria misturar inovação com um toque humano. Contudo, mesmo ao tentar se articular com os jovens, havia um constante embate de ideias. Para eles, ele era o velho demais que agora estava tentando mudar o jogo. Júnior estava particularmente resistente. O que você sabe sobre tecnologia, Carlos? Você pode nos ensinar a lidar com pessoas, mas nós sabemos tudo sobre resultados, ele retrucou durante uma discussão. Essas palavras eram como facadas. Mas Carlos não se deixou abater. Ele respondeu com serenidade: a tecnologia evolui, mas a essência do ser humano permanece a mesma. O sucesso é construído em torno das relações que criamos. Foi um pequeno passo, mas parou muitos olhares ao redor. Momentos de dúvida se transformaram em diálogos acalorados, e aos poucos, Carlos ficou surpreso com a transformação que estava provocando. Ana sempre dizia que cada pequena vitória era uma conquista. E assim, mesmo diante da resistência, em um dos encontros, uma funcionária, Mariana, se manifestou: Carlos, eu gosto da sua visão. O que você disse ressoa com o que sinto. Precisamos trazer mais humanidade para a tecnologia. Um sopro de esperança acendeu a sala e Carlos sentiu que estava valendo a pena. Mas, com as vitórias vieram também os desafios. Quando o gráfico de crescimento começou a mostrar pequenas quedas, Júnior e alguns outros jovens se tornaram ainda mais críticos. Está na hora de adaptarmos nossos métodos e deixarmos de lado as ideias antiquadas, ele insistia, mais uma vez atacando Carlos. As noites em claro começaram a se acumular, e uma sensação de angústia se espalhava no peito dele. Lutando contra a insegurança, Carlos decidiu se abrir um pouco mais com a equipe. Ele convocou uma reunião para compartilhar sua história, o que o levou a confrontar seus demônios internos de maneira crua. Ao falar sobre suas derrotas, sobre os medos que o assombravam e as dificuldades enfrentadas, algo mudou nas expressões dos jovens. Aquela vulnerabilidade quase que instantaneamente os humanizou. A conexão foi imediata. Ao final da reunião, a atmosfera estava diferente. Havia uma nova energia fluindo entre eles. Carlos percebeu que uma mudança estava a caminho. Mas então, um outro desafio surgiu, tão inesperado quanto indesejado. Ao voltar para casa, recebeu uma mensagem do investidor que havia apoiado sua ideia. Algo não estava certo. O coração de Carlos disparou novamente. O que seria agora? Ele olhou para o horizonte, onde o pôr do sol pintava o céu de tons alaranjados, e a pergunta ecoou em sua mente: estarei pronto para o que vem a seguir? Carlos não conseguia parar de olhar para a mensagem. As palavras curtas e diretas do investidor reverberavam em sua mente como um eco. Precisamos conversar. Importante. A ansiedade apertou seu peito, como se uma sombra tivesse surgido repentinamente, obscurecendo o brilho da vitória. Naquele momento, ele se sentiu à deriva. Ele respirou fundo, tentando reanimar a coragem que havia conquistado nos dias anteriores. Apenas uma conversa, tentou se convencer, mas a insegurança transformava cada batida do seu coração em um tambor de guerra. O que poderia dar tão errado agora, quando as coisas pareciam finalmente em movimento? Rapidinho, ele ligou para Ana. Amor, você pode vir para casa? Preciso de você por um momento.
A voz dela, sempre serena, o acalmou de certa forma. Estou chegando, meu bem. Fique tranquilo. Enquanto esperava, Carlos revivia a conversa com a equipe, a receptividade de Mariana, os sorrisos de quem parecia finalmente ver valor na sua visão. Por um instante, ele quis mergulhar nessas memórias e deixar a preocupação de lado. Mas logo, a cadeia de pensamentos desmoronou com a lembrança de Júnior, sempre pronto para cortar suas ideias como uma lâmina afiada. A desconfiança daquele jovem rastejava atrás dele, dando vida a um receio persistente. E se a conversa fosse sobre uma saída? E se não fosse bem-sucedido? Quando Ana chegou, encontrou Carlos com a cabeça baixa, perdido nos próprios pensamentos. Seu olhar cúmplice imediatamente o trouxe de volta à realidade. O que aconteceu, amor? Perguntou, sentando-se ao seu lado e segurando sua mão. Recebi uma mensagem do investidor. Ele quer conversar. A voz de Carlos soou fraca, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater. Ana piscou, percebendo a gravidade da situação. O que você acha que pode ser? Não sei. Talvez estejam repensando a associação. Ou quem sabe estão insatisfeitos com o meu desempenho. Ele pegou a caneca de café fumegante e a levou aos lábios, tentando encontrar conforto naquelas pequenas coisas, mas o gosto amargo da dúvida era mais intenso. Ana deu um tapinha na mão dele. Carlos, você está fazendo um trabalho incrível. As pessoas estão se conectando a você. Não deixe que o medo te impeça de brilhar. Você é mais do que apenas um funcionário velho demais. Ela sorriu, e essa pequena luz que ela emanava fez os medos dele parecerem menores. Antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente. Um convite para a reunião do investidor. A respiração de Carlos ficou presa na garganta. Ele não queria fazer isso, não naquele momento. Mas sabia que precisava enfrentar seus medos, enfrentá-los como enfrentou sua assinatura no contrato. Com um aceno de cabeça, ridicularizou essas inseguranças e decidiu ir no caminho para a sala de reuniões. Carlos tentava se preparar mentalmente. Lembrou-se do que tinha falado a Mariana, a importância de relacionamentos e humanidade. Mas ao entrar na sala, seu interior balançava sob a pressão. O investidor estava sentado, o rosto impassível, enquanto outras figuras conhecidas na startup se acomodavam nas cadeiras. Carlos, obrigado por vir, começou o investidor, com uma expressão neutra. Precisamos discutir os resultados recentes. A sala parecia girar ao redor dele, como um eixo desgovernado. Carlos engoliu em seco e, mesmo assim, sentiu um pequeno ímpeto de determinação. Os resultados refletem não apenas números, mas as palavras ficaram presas. Ele olhou para Júnior, que estava ali, observando-o com um sorriso sugestivo. Agora não era só o investidor que precisava ouvir. Era toda a equipe que o havia feito sentir parte de algo maior. E, antes que pudesse se dar conta, algo dentro dele se acendeu. Carlos respirou profundamente. Eu quero compartilhar a visão que temos aqui, a humanidade que isso pode ter. Vamos além dos números, vamos construir algo duradouro. Os olhares se cruzaram, surpresos. Algumas cabeças se balançaram, outros pareciam confusos. Mas no fundo daquele olhar, havia uma centelha. E ao encarar aquele horizonte, o orgulho começava a se formar no seu coração. Mas seria suficiente? A pressão aumentava e o julgamento de Júnior estava longe de ser a única preocupação. Como ele lidaria com isso? A tensão pulsava na sala, e Carlos esperou, o silêncio ecoando. Ele mal sabia o que estava por vir. A partir daí, um novo caminho começava a se desenhar na frente dele, mas a pergunta persistia: estaria ele realmente preparado para a próxima reviravolta? O silêncio na sala se estendeu como um fio tenso prestes a arrebentar. Carlos sentia a expectativa esmagar seu peito. Olhares esperavam por ele, alguns cheios de curiosidade, outros de dúvida. Júnior tinha um pequeno sorriso no rosto, quase provocador. Numa fração de segundo, Carlos se perguntou se suas palavras seriam suficientes para desestabilizar a adição de pressão que sentia. O que está acontecendo com os resultados, Carlos? Perguntou o investidor, quebrando o silêncio. A sua voz tinha uma pitada de impaciência,
como se estivesse fazendo a pergunta mais comum do mundo. A pressão sobre ele aumentou. Carlos respirou fundo, usando aquele ar para reunir as palavras. Estamos inovando. A equipe está mais unida do que nunca e temos grandes projetos vindo por aí. Ele se lembrava de cada riso compartilhado, cada puxão de orelha que havia recebido de Mariana. Agora, era hora de valorizá-los. Acredito que um trabalho humano gera resultados que não aparecem apenas em relatórios. O investidor ergueu uma sobrancelha, sendo difícil discernir seu pensamento. Carlos se arriscou e continuou. Vimos esse engajamento nas redes sociais e nas interações. Nossos clientes estão sentindo algo além do produto, eles sentem que estão se juntando a uma família. Suas palavras vinham do fundo do coração, impulsionadas pela paixão que o motivava diariamente. Ana assistia de longe, o coração dela batendo forte a cada palavra. Ela sabia que Carlos estava se expondo. Vai em frente, parecia dizer a ela mesmo. O que você está dizendo é bonito, mas precisamos de resultados concretos antes de qualquer passo, o investidor respondeu, agora com a voz mais firme. Não podemos nos dar ao luxo de opiniões românticas quando o fluxo de caixa está em jogo. Júnior, com um sorrisinho que Carlos agora via como veneno, comentou. Parece que os números não estão indo tão bem assim, não é, Carlos? O comentário atravessou o ar pesado, e uma onda de desconforto percorreu a sala. Carlos sentiu a certeza balançar. Essa era a razão pela qual temia aquele momento. Mas ele se lembrou do que Ana dissera, você é mais do que apenas um funcionário velho demais. Segurando firme na mesa, ele olhou diretamente para Júnior. Eu sei o que as métricas mostram, mas estamos em um momento de transformação e não podemos focar apenas no agora. Precisamos acreditar no futuro. O investidor inclinou-se para a frente, interessado. As palavras de Carlos pareciam despertar algo. A tensão se dissipou ligeiramente. Um brilho acendeu-se em seus olhos. E como você sugere que avancemos? Carlos não hesitou. Proponho que façamos uma reunião com toda a equipe. Vamos todos trabalhar juntos, trazer as ideias de cada um para a mesa. Tem potencial aqui, algo que pode fazer nossos números decolarem. Ele reconhecia que se expunha ainda mais, mas sentia-se mais forte agora. Um murmúrio percorreu a sala. A possibilidade de união estava no ar. Mariana olhou para Carlos, com um sorriso de encorajamento. Isso pode ser um risco, mas estou disposto a ouvi-lo, respondeu o investidor, após um momento de ponderação. Carlos não sabia se aquilo era bom ou não, mas sabia que tinha se expressado. Um peso imenso parecia ter saído dele. E ao olhar para Ana, viu seu orgulho refletido em cada canto de seu rosto. A conversa estava longe de acabar, mas algo dentro dele começou a mudar. Ele sentia que aquele era o primeiro passo. Como um filme que começava a se desenrolar, novas possibilidades surgiam na mente dele. Seria essa a mudança que precisava para não ser apenas o funcionário velho demais? As rédeas agora estavam em suas mãos. Mas por detrás de cada possibilidade, uma nova dúvida roía. Seria essa realmente a decisão certa? E se o investidor não acolhesse a ideia? Enquanto o orgulho e a incerteza se misturavam, um novo alerta piscou em seu coração. O verdadeiro teste ainda estava por vir. Como ele lidaria com o que ainda estava por surgir? A reunião com a equipe foi marcada e a expectativa era palpável. Nos dias seguintes, Carlos não conseguia tirar a ideia da cabeça. Parecia que o tempo estava passando mais devagar. A mistura de ansiedade e esperança fazia seu coração quase saltar do peito. Ele se permitiu imaginar o que poderia acontecer. Se todos se unissem em torno de uma visão comum, poderiam fazer algo extraordinário. No dia da reunião, a sala estava cheia, e cada rosto exibia uma expressão diversa. Mariana, sempre ao seu lado, passou a mão pelo cabelo nervosamente. Carlos percebeu, pela primeira vez, como ela também sentia o peso daquela expectativa coletiva. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, começou Carlos, tentando controlar a voz que tremia. Ao olhar para cada um, ele viu não apenas colegas, mas amigos que haviam caminhado com ele ao longo dos altos e baixos da empresa.
Hoje, queremos conversar sobre como transformar nossa abordagem e fazer da nossa equipe um verdadeiro modelo de colaboração. Ele viu olhares de aceitação e outros de ceticismo. Júnior estava lá, com um olhar desdenhoso, como se estivesse esperando um erro. A pressão estava de volta, mas ele não poderia deixar isso afetá-lo agora. Todos nós sabemos que os números não estão como queremos, mas isso não é o que nossa equipe representa. Nós temos ideias e talentos que vão além daquilo que está em uma planilha. Precisamos resgatar essa essência. As palavras fluíam mais naturalmente agora, como se ele estivesse libertando algo preso há muito tempo. Vamos abrir espaço para que cada um traga suas melhores sugestões. A mudança que buscamos vem de vocês. Um murmúrio percorreu a sala e Carlos sentiu sua confiança crescer. Mariana era a primeira a levantar a mão. Eu tenho uma ideia que pode ajudar a engajar os clientes mais ainda. Que tal se criássemos eventos interativos? Podemos trazer nossos produtos para a vida e fazer com que as pessoas se sintam parte de algo maior. Um sorriso brotou no rosto de Carlos. O eco das ideias começou a atravessar a sala. Sim. Isso é fantástico. Alguém mais tem sugestões? A energia começou a pulsar entre eles, cada ideia se sobrepondo à anterior, e os rostos anticéticos agora estavam iluminados por um brilho de esperança. Enquanto a conversa avançava, Júnior não conseguia esconder a frustração. Ele tomou a palavra, interrompendo com um tom ácido. Vocês realmente acreditam que ideias bonitinhas vão salvar a empresa? Precisamos cortar custos, não realizar eventos. Carlos virou-se para Júnior. E se pudéssemos mostrar aos nossos clientes que somos mais do que números? Não seríamos só mais uma empresa em meio a tantas outras. Ele olhou ao redor e viu que a equipe estava com ele, alguns acenando em concordância. E isso deu a Carlos um impulso. Seria aquele o momento crucial. A reunião se estendeu por horas, com tantas propostas e discussões fervorosas. Carlos sentia que um consenso estava se formando entre eles. A energia criativa era contagiante. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia no controle, fazendo parte de algo maior. Era quase como sonhar acordado. Mas enquanto as ideias fervilhavam e a emoção tomava conta, uma mensagem chegou ao celular de Carlos. Era um e-mail do investidor. Ele sentiu um frio na barriga ao abrir. Precisamos conversar após essa reunião. Você sabe o que está em jogo? O coração de Carlos disparou. E se tudo aquilo não fosse o suficiente? E se a visão que ele tinha não fosse aceita? Enquanto olhava para sua equipe empolgada, uma nova dúvida surgia em sua mente. Estaria realmente preparado para o que estava por vir? Carlos sentiu o peso daquela mensagem como se fosse uma âncora em seu peito. Não era apenas um e-mail comum, mas um alerta de que o tempo estava se esgotando. A empolgação da equipe se confundia com um medo crescente. O ambiente vibrante da sala agora parecia carregar um zumbido, uma mistura de esperança e apreensão. Ele precisava agir, e rápido. Meus amigos, vamos lá. Nossa energia é o que movimenta tudo isso. Carlos tentava direcionar a ansiedade, fazendo-a fluir na forma de novas ideias. Ele olhou para Mariana, que ainda parecia entusiasmada, e lembrou-se de como suas contribuições sempre traziam uma luz nova nas discussões. Como poderíamos melhorar a nossa comunicação com os clientes? Aumentar a interação não apenas nas vendas, mas nas experiências que proporcionamos? Uma onda de sugestões surgiu, transformando o clima novamente. Alguém comentou sobre implementar um aplicativo que conectasse clientes e representantes, enquanto outro membro sugeriu uma série de vídeos tutoriais para ajudar os consumidores a entenderem melhor os produtos. A sala estava viva, como se cada um estivesse alimentando uma fogueira que antes estava quase se apagando. Mas Carlos estava distraído. O e-mail pesava em sua mente. A voz de Júnior surgiu de novo, cortando o entusiasmo como uma faca. Essas ideias são ótimas, mas e se elas falharem? O que vai acontecer quando o investidor perguntar sobre os resultados? Precisamos de algo sólido. A dúvida que Júnior plantou parecia estar florescendo no coração de Carlos. O que aconteceria se tudo isso não fosse suficiente? Ele olhou nos olhos de sua equipe, aqueles rostos esperançosos e determinados, e sentiu uma onda de calor e determinação.
Não podemos esquecer que somos uma família, ele respondeu, firmando a voz. Cada um de vocês tem uma contribuição única e somente juntos podemos fazer isso funcionar. Mariana se levantou mais uma vez. Carlos, precisamos focar em um evento que realmente chame a atenção. Algo que conecte os clientes com o que somos de verdade. Carlos assentiu, a ideia começou a tomar forma em sua mente. Um evento, sim. Vamos criar uma semana de experiências imersivas, onde cada um pode ver nossa essência, sentir nossa paixão pelo que fazemos. As cabeças começaram a acenar de aprovação, e a conversação tornou-se um mar de ideias fluindo tão rápido que ele mal conseguia acompanhar. Gradualmente, a equipe começou a se dividir em grupos, tomando a frente com diferentes aspectos do planejamento. Mas mesmo com aquela nova onda de entusiasmo, a imagem do e-mail persistia. Ao final da reunião, enquanto os colegas discutiam em pequenos grupos, Carlos se afastou um pouco, buscando um momento de respiro. Ele precisava processar tudo o que estava acontecendo, precisa se preparar para essa conversa inevitável. Nos minutos que se seguiram, Carlos ficou parado em um canto, observando sua equipe. Eles estavam ali, sonhando juntos, algo que ele não via há muito tempo. Era como se a reunião não fosse apenas sobre trabalho, mas sobre renascimento. Então, com um olhar decidido, ele puxou o celular do bolso e clicou para abrir o e-mail novamente. O coração batia acelerado, uma mistura de coragem e medo. Você sabe o que está em jogo, as palavras ecoavam em sua mente. Justo nesse instante, Mariana apareceu ao seu lado, com uma expressão preocupada. Está tudo bem, Carlos? Você está tão distante. Ele respirou fundo e olhou para o rosto dela. A preocupação genuína refletia o que ele sentia, e naquele momento, Carlos percebeu que não estava sozinho. Acho que temos um grande desafio pela frente. E qual é? Ele hesitou. Mas agora era uma escolha. A visão que ele havia cultivado precisava ser compartilhada. Precisamos falar com o investidor. Mas não só sobre números. Precisamos convencê-lo de que somos mais do que isso. Temos uma visão que pode mudar tudo. Mariana assentiu, e pela primeira vez naquele dia, Carlos sentiu uma onda de esperança fluindo de volta. Mas ainda havia uma pergunta que não saía de sua mente. A cada instante, a incerteza crescia. O que seu investidor realmente queria saber? E se a opinião dele pudesse ameaçar tudo o que a equipe havia construído? E assim, com o coração acelerado e um novo objetivo em mente, Carlos se preparou para o que estava por vir. Seria aquela chance de mudar o rumo da história deles, ou um passo em direção ao abismo? A manhã seguinte chegou como um raio de sol brilhando através das nuvens cinzentas que ainda pairavam na mente de Carlos. Ele acordou com um misto de ansiedade e determinação, a missão clara, conquistar o investidor. Não era apenas uma reunião. Era a possibilidade de transformação, a chance de colocar a equipe no caminho certo. Depois de se arrumar, Carlos tomou um café rápido, mas a bebida parecia ter sabor amargo, um reflexo da pressão que ele sentia. Ao olhar para o celular, viu várias mensagens da equipe, todas animadas em torno do plano do evento. As ideias fervilhavam, mas e se isso não fosse suficiente? Ele sabia que precisava se apegar à essência do que estavam fazendo e, mais importante, se conectar emocionalmente com o investidor. Assim que chegou ao escritório, encontrou a equipe reunida em uma pequena sala de reuniões. Os rostos estavam iluminados e o entusiasmo era palpável. Mariana estava no quadro branco, rabiscando os pontos principais. Esse será o ponto que vamos ressaltar, nosso propósito. O que nos faz únicos, Carlos? Exatamente, ele falou, se aproximando. Vamos mostrar que não estamos apenas vendendo produtos, mas que estamos oferecendo experiências que agitam vidas. Não podemos nos restringir a números. Precisamos tocar o coração deles. A reunião avançava, mas em cada riso e sugestão, Carlos não conseguia evitar que a imagem do investidor se tornasse mais nítida. Era um homem exigente, acostumado a resultados rápidos. O tipo que não chama atenção para nada que não seja o lucro. E ali estava Carlos, prestes a expor sua alma e a de sua equipe,
Numa jogada que parecia arriscada. Quando o momento chegou, Carlos sentia que o chão estava se movendo debaixo de seus pés. Ele entrou na sala de conferências, onde o investidor o aguardava. O espaço gelado contrastava com o calor de sua equipe lá fora. A cadeira do investidor era firme, e mesmo as paredes pareciam comprimindo suas expectativas. Carlos, você sabe que estamos aqui para discutir os resultados, começou o investidor. A voz dele ressoava como um sinal de alerta, disparando nervosismo em Carlos. Mas ele não poderia deixar isso abalar sua determinação. Eu sei disso, mas antes de falarmos sobre números, deixa eu te contar uma história. Carlos respirou fundo, mergulhando em sua apresentação. Falou sobre a experiência do cliente, a essência deles como marca e como cada membro da equipe se importava em entregar não apenas produtos, mas emoções e conexões. O investidor escutava em silêncio, mas era difícil discernir se estava interessado ou apenas impaciente. Carlos continuou, compartilhando insights sobre a equipe, suas lutas e conquistas. A paixão que transparecia em suas palavras começou a quebrar o gelo. Ele viu um leve sorriso surgir no rosto do homem, e isso se tornou seu farol. E agora, estamos preparando um evento que vai realmente consolidar nossa presença, ele finalizou, cheio de esperança. Queremos que as pessoas sintam a nossa energia, a força que temos juntos. Não estamos apenas criando experiências, mas uma comunidade. O investidor fez uma pausa. Seus olhos analisavam Carlos, e por um momento, o silêncio parecia pesado. O coração de Carlos pulava dentro do peito, cada segundo se arrastava como uma eternidade. Você realmente acredita nisso, não é? O investidor quebrou o silêncio com essa pergunta. Com toda a minha alma, respondeu Carlos. A determinação em sua voz era clara. E eu sei que minha equipe também acredita. O investidor finalmente relaxou um pouco, sua postura mudando. Ok. Vamos falar sobre o evento. Quais números você tem em mente? Carlos sentiu que, embora houvesse um caminho a percorrer, havia também uma luz no fim do túnel. Ele estava mais próximo de alcançar aquilo que tanto desejava. Quando a reunião terminou, um sentimento de realização tomou conta dele. No entanto, seu coração se apertou novamente ao pensar na próxima etapa. Mas e se, ao mesmo tempo, esse evento revelasse fragilidades que Carlos e sua equipe ainda não tinham percebido? E se o investidor não quisesse saber apenas de números, mas de tudo que estava escondido nas entrelinhas daquela envolvente apresentação? Essas perguntas ficaram ecoando em sua mente enquanto ele saía da sala, sem saber que o grande desafio estava apenas começando. Carlos deixou a sala de conferências ainda sob a influência da euforia que lhe havia tomado durante a reunião, mas aos poucos, a adrenalina começava a se dissipar, trazendo de volta a realidade. O evento se aproximava e, com ele, a pressão para não apenas impressionar o investidor, mas também para garantir que a equipe estivesse alinhada. Foram muitos dias de preparação, planejamento e, acima de tudo, confiança naquilo que estavam construindo juntos. Ao voltar para a sala, Carlos encontrou Mariana e os demais membros da equipe reunidos, todos ansiosos por notícias. O clima leve que ele havia deixado para trás havia se transformado em uma expectativa contagiante. Fastuosidade e empolgação pairavam no ar como um misto de uma festa e uma competição. Como foi? Mariana perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade. Foi intenso, Carlos respondeu, forçando um sorriso que não revelava o turbilhão que se formava em sua mente. Ele pareceu receptivo às nossas ideias e às mudanças, mas definitivamente ainda tem muitos questionamentos sobre os números. Precisamos confirmar que estamos prontos para apresentar resultados concretos. Podemos fazer isso, Carlos. Temos uma equipe incrível. Lucas exclamou, com um entusiasmo contagiante. Enquanto a equipe discutia os próximos passos, Carlos não pôde deixar de se lembrar das dificuldades enfrentadas no passado. Aquela mesma equipe já havia quase desistido do projeto, e ele mesmo, por um tempo, havia perdido a fé. Mas agora sentia-se renovado, como se cada obstáculo que haviam superado contribuísse para a força de sua união. Mas e se a gente não conseguir impressionar o investidor no evento? Uma voz baixa ecoou do fundo da sala.
Era Marcela, que sempre parecia ter um farol de realismo quando as coisas começavam a ficar quentes. O que acontece se todas as fragilidades que tentamos esconder aparecerem? E se ele nos cobrar um resultado imediato? As palavras de Marcela ecoaram nas cabeças de todos. Carlos sentiu um nó no estômago ao pensar nas incertezas. Precisamos estar preparados para responder a essas perguntas, ele disse, tentando infundir confiança. Vamos nos reunir todos os dias até o evento. Precisamos saber do que estamos falando e o que queremos entregar. Dessa forma, a energia da equipe se transformou em um planejamento rigoroso e afiado. Nos dias seguintes, eles se dedicaram a desenvolver uma apresentação que superaria expectativas, consultando números e moldando relatos emocionais que refletiam a verdadeira essência da empresa. Mais, à medida que avançavam, a pressão apenas aumentava. Carlos frequentemente se pegava revisitando aqueles momentos de dúvida, lembrando-se do que havia perdido e do que ainda estava em jogo. Ele sabia que, por trás de cada slide, havia um novo começo e uma chance de redimir não só a marca, mas também a todos que ali estavam. Na véspera do evento, enquanto a equipe se preparava, Carlos decidiu dar uma volta para limpar a mente. Ele se afastou por alguns minutos, indo até o parque próximo. O ar fresco e a luz do sol pareciam trazer uma nova perspectiva. Contudo, mesmo lá, sua mente estava lotada de pensamentos. E se tudo isso não fosse o suficiente? E se o investidor não fosse apenas duro, mas cético demais para aceitar a visão deles? Foi então que viu algo inesperado, uma antiga figura familiar passando pelo parque. Era o Jorge, seu ex-colega que há muito tempo havia deixado a empresa. Jorge sempre foi um talento promissor, um dos mais brilhantes da equipe. Carlos o observou, reconhecendo a expressão de superação em seu rosto. E se ele voltasse? O que poderia acontecer com a empresa? As perguntas começaram a girar em sua mente. Carlos sentiu que a história ainda não estava completamente escrita. O evento poderia ser apenas o começo de algo ainda maior. Mas ele teria coragem de trazer Jorge de volta. Enquanto esses pensamentos o consumiam, Carlos não percebeu que o tempo estava passando rapidamente. O evento se aproximava, e a ansiedade voltava a invadi-lo. Contudo, agora ele tinha a esperança de que a verdadeira força da equipe não estava apenas nas ideias que apresentariam, mas em como poderiam juntos enfrentar o que estava por vir. E assim ele retornou para a equipe, já imaginando todas as possibilidades. Quando o dia do evento chegasse, haveria mais do que números e gráficos à mesa. Havia histórias, conexões e, talvez, uma nova chance de transformação para todos. Não só para eles, mas também para o Jorge. O que ele faria a respeito? A intenção de trazer Jorge de volta parecia promissora, mas ao mesmo tempo arriscada. A dúvida começou a consumir Carlos, e ele percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Carlos valorizava cada segundo que se aproximava do evento. Aquele dia, que deveria ser uma celebração, já estava se transformando em uma pressão agonizante. Em meio aos preparativos, ele não conseguia ignorar o impacto que Jorge poderia ter na equipe. A presença do ex-colega tinha a capacidade de mudar a dinâmica, de trazer uma nova energia. Um talento como o dele poderia ser exatamente o que precisavam. Na manhã do evento, a equipe se reuniu mais cedo na sala de conferências. A ansiedade estava palpável, quase como um manto que cobria tudo. Mariana, normalmente cheia de vivacidade, parecia nervosa. Lucas verificava incessantemente o material, enquanto Marcela, com a expressão tensa, alternava entre a tela do computador e suas anotações. Carlos percebeu que o clima era mais pesado que de costume. A atmosfera festiva que havia presenciado antes dava lugar a um ar quase fúnebre, cheio de expectativa e medo do fracasso. Ele respirou fundo e decidiu intervir. Ei, pessoal, eu sei que todos estão ansiosos, mas lembrem-se do motivo pelo qual estamos aqui. Este projeto é de todos nós, e temos algo incrível em mãos, ele começou, suas palavras ressoando com um fervor inesperado. A única coisa que precisamos é acreditar em nós mesmos e no que estamos oferecendo. Juntos, somos fortes. As palavras de encorajamento serviram como um bálsamo. Um a um, pequenos sorrisos e acenos de cabeça começaram a aparecer. Mariana fez uma piadinha sobre a falta de café,
quebrando o gelo e trazendo de volta um pouco da energia leve que havia sido perdida. O calor da camaradagem iluminou o espaço, mesmo que temporariamente. Mais, assim que essa pequena onda de esperança começou a se espalhar, Carlos sentiu uma pontada de insegurança. Ele não poderia falhar. Não apenas por si, mas por cada membro daquela equipe que havia lutado até ali. O olhar duro e crítico do investidor pairava em sua mente, e ele sabia que algo precisava mudar. Uma ideia me ocorreu. Carlos começou a falar lentamente, sua mente se movendo rapidamente. E se nós chamássemos o Jorge para aparecer? Ele pode nos ajudar a destacar os pontos fortes e os desafios que superamos. A jornada dele também é a nossa. Os rostos da equipe se iluminaram com curiosidade, mas também com relutância. Marcela franziu a testa. Carlos, você tem certeza? Ele saiu por um motivo. Pessoas podem não esquecer tão fácil. Mas Jorge representa tudo o que somos, Carlos insistiu, seu coração acelerando. Superamos dificuldades, e mesmo ele, que escolheu ir, poderia ver o valor que ainda está aqui. Poderia impressioná-lo. Além disso, ele conhece o que fazemos e pode nos dar outra perspectiva. A equipe começou a discutir a possibilidade, mas o tempo não esperava. O relógio parecia correr contra eles. Finalmente, alguém sugeriu que pelo menos Carlos entrasse em contato. Assim, enquanto a equipe se preparava, ele pegou seu celular e mandou uma mensagem rápida para Jorge, explicando a situação e convidando-o para o evento. O que passava pela mente de Carlos agora era um misto de confiança e ansiedade. E se Jorge concordasse? O que aconteceria se ele não só aceitasse, mas também quisesse se juntar à equipe novamente? Era um risco, mas talvez fosse o tipo de ousadia que precisavam naquele momento. Enquanto aguardava a resposta, Carlos olhou ao redor da sala. Ele viu o brilho nos olhos de sua equipe, a determinação que havia se reacendido. Aquele evento poderia ser mais do que um encontro com um investidor, poderia ser a redefinição do futuro deles. O telefone apitou. Era a resposta de Jorge. Carlos sentia o coração disparar. Ele abriu a mensagem e, para sua surpresa, o que lhe fez seu peito disparar ainda mais: estou ouvindo. E mais uma coisa, também estou a fim de juntar forças de novo. Isso ainda está em pé? As palavras de Jorge ecoaram na mente de Carlos, e ele percebeu que estava prestes a entrar em um novo capítulo, que poderia ser emocionante e aterrador ao mesmo tempo. E com o evento começando, a verdadeira batalha estava prestes a se intensificar. O que aconteceria quando Jorge chegasse? Estaria ele pronto para o reerguimento que todos precisavam? Carlos olhou para o relógio, os ponteiros pareciam girar rapidamente enquanto a adrenalina percorria suas veias. O evento estava prestes a começar, e uma onda de expectativa dominava a sala. Todos estavam preparados, mas com a chegada de Jorge, um novo fôlego de possibilidade se misturava à tensão já existente. O telefone ainda vibrava em sua mão com a mensagem de aceitação do ex-colega. Ele não poderia deixar que essa nova esperança se transformasse em um fardo. Ele precisava que Jorge trouxesse a força que sua equipe estava prestes a precisar. A entrada de Jorge na sala foi como um raio de sol rompendo as nuvens densas. Todos os olhos se voltaram para ele, e a tensão que antes pairava no ar se transformou em um misto de alívio e esperança. Carlos sentiu um calor subir pelo peito, enquanto Jorge trocava cumprimentos com os membros da equipe, sorrisos se acendendo em rostos que antes estavam tensos. Carlos se aproximou de Jorge, um sorriso sincero no rosto. Obrigado por vir, meu amigo. Sua presença pode fazer toda a diferença hoje. É bom estar de volta e ver todos vocês novamente. Vamos fazer isso acontecer. Jorge respondeu, com um entusiasmo que reverberava nas paredes da sala. O evento começou. As luzes se apagaram, e a apresentação visual que haviam preparado iluminou o palco com cores vibrantes, cada slide desenhando a história de superação e visão da equipe. Carlos assumiu a palavra, e mesmo com as palmas suadas e o coração batendo acelerado, ele sentiu que estava em casa. Ele apresentou a trajetória deles, focando não apenas nos números, mas nas relações construídas, nas experiências compartilhadas e no futuro promissor que vislumbravam. Jorge intercalava as falas de Carlos com insights valiosos e análises precisas.
brilhando sob os holofotes como sempre fizera. As interações divertidas e sinceras entre eles capturaram a atenção do investidor, que parecia cada vez mais interessado. O ambiente se transformou de um espaço de julgamento em um território de criatividade e inovação. A equipe estava vibrante, e Carlos viu a dinâmica sendo moldada por uma nova energia. Quando a apresentação se aproximava do final, Carlos percebeu que o investidor estava absorto. Ele se virou para Jorge, em um gesto que poderia ser considerado um ato de ousadia, fez uma pergunta que balançou a sala: estamos prontos para esse envolvimento amplo, e queremos que você, como um dos nossos fundadores, se juntem a nós novamente, não apenas como um colaborador, mas como sócio. Podemos formar um verdadeiro laço empresarial com um propósito. O que acha? Jorge sorriu, um sorriso genuíno que refletia confiança renovada em todo o espaço. Estou a bordo, Carlos. Podemos juntos construir algo que transcende o lucro e foca nas pessoas, e isso é o que a nossa empresa sempre foi e deve voltar a ser. O investidor revelou um semblante pensativo, mas em seus olhos, Carlos conseguiu ver um brilho de aprovação. Parece que vocês encontraram o caminho certo. Vamos falar sobre como podemos financiar o brilho que ambos trouxeram de volta. Cada uma das suas propostas é instigante e vejo potencial neste novo direcionamento. Carlos não conseguia acreditar. Ele sentiu a energia da equipe se intensificar, vibrações de alegria e celebração começavam a tomar conta. A sensação de alívio foi quase palpável, como se as nuvens pesadas que haviam pairado sobre eles durante meses finalmente estivessem se dissipando. Nos dias que se seguiram ao evento, a equipe se viu impulsionada por uma nova força. Juntos, começaram a traçar planos, realizando o sonho que antes havia parecido distante. Com Jorge a bordo, as ideias fluíam como um rio, e a abordagem humanizada que Carlos sempre acreditou ganhou novas camadas e inovações. Ele refletia sobre como aquela jornada de autodescoberta havia mudado sua vida. Ele não era mais o funcionário velho demais, mas um líder que conseguiu unir gerações, trazendo à tona o melhor de todos. Carlos olhou para Ana, Lucas e Sofia, que sempre foram seu apoio. Ele sabia que nada daquilo seria possível sem o amor e a fé inabalável de sua família. Em um momento de introspecção, enquanto o sol se punha, Carlos sentiu um ardor de gratidão. Ele havia encontrado seu caminho de volta, não apenas para sua carreira, mas também para a felicidade que tanto ansiava. O que antes parecia um fim se tornará um novo começo, um chamado para ser a luz na vida de outras pessoas também. E é por isso, querido leitor, que quero te lembrar: não espere nem mais um segundo para inscrever-se imediatamente no canal, pois há mais histórias emocionantes esperando por você. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue nos acompanhando nas próximas jornadas. Comente suas reações e teorias sobre o fim e compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Você precisa fazer parte disso.